E se o homem mais poderoso da cidade estivesse prestes a perder tudo e não tivesse ideia disso? O amor pode sobreviver ao colapso de um império. Prepare-se para uma história arrebatadora de traição, desejo e recomeços. Inscreva-se no canal Histórias de Amor e Romance e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Ana sentiu o calor suave do sol atravessar as cortinas de linho branco, aquecendo sua pele. Espreguiçou-se lentamente, deslizando os dedos pelo lençol macio, ainda impregnado com o perfume amadeirado de Augusto. A noite anterior havia sido perfeita. O jantar à luz de velas, a dança silenciosa na sala de estar, os beijos lentos e famintos que se arrastaram até o amanhecer. Virou-se na cama esperando encontrar o corpo quente dele ao seu lado, mas o espaço estava vazio. Seu coração apertou. Onde ele estava? Levantou-se, puxando o roupão de seda e caminhando descalça pelo piso frio da cobertura. O cheiro intenso de café fresco a guiou até a varanda. Lá estava ele, Augusto Montenegro, terno impecável, xícara em mãos, o olhar perdido na cidade abaixo deles. Você saiu cedo. A voz dela saiu suave, mas carregada de curiosidade. Augusto virou-se, um meio sorriso nos lábios. Não queria te acordar. Hannah se encostou ao batente da porta, cruzando os braços. Desde quando você evita me acordar? Arqueou uma sobrancelha. Ele soltou um suspiro leve e tomou um gole do café antes de responder. Há coisas acontecendo na empresa que precisam da minha atenção. Ela estreitou os olhos. Desde quando ele falava assim? Problemas? Augusto hesitou por uma fração de segundo, pequena o suficiente para qualquer pessoa ignorar. Mas Ana o conhecia bem demais. Nada que eu não possa resolver, respondeu firme. Mas a tensão em seus ombros o traía. Ela caminhou até ele, passando os braços ao redor da cintura dele e apoiando o rosto contra seu peito. Augusto, você sabe que pode falar comigo, não sabe? Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. Você se preocupa demais, meu amor. Confie em mim. Ela queria acreditar. Queria mesmo. Mas aquela sensação incômoda não a abandonou. Algo estava errado. Naquela noite, eles estavam entre os convidados principais de um evento beneficente no Hotel Fasano. A elite paulistana reunida sob lustres de cristal, brindando ao sucesso dos mais poderosos. E Augusto Montenegro era um deles. O homem que transformou uma simples cafeteria em um império. Os flashes das câmeras piscavam enquanto o casal atravessava o salão de braços dados. Ana sorria, perfeita ao lado do marido, mas sentia os olhares em sua direção. Alguns admirados, outros perigosamente curiosos. Ela percebeu cochichos sutis. Alguns convidados trocavam olhares e risadas discretas. Aquele incômodo voltou. Algum problema? Ela perguntou a Augusto, mantendo a voz baixa. Ele manteve a expressão impassível, o sorriso ainda presente no rosto, mas seus olhos verdes escureceram. Apenas negócios. Negócios? Que tipo de negócios fazem as pessoas olharem assim para você? Ela insistiu. Augusto tomou de um gole da taça de champanhe antes de responder, a voz baixa o suficiente para que ninguém mais ouvisse. O tipo que envolve dinheiro, poder, inveja. Ana abriu a boca para perguntar mais, mas ele pousou a mão delicadamente na cintura dela e puxou-a para a pista de dança. Me dá essa dança, meu amor. Ela percebeu que aquela era uma maneira educada de encerrar o assunto, mas a tensão no olhar dele não passou despercebida. As luzes douradas refletiam nos lustres imponentes do salão, criando um brilho mágico ao redor deles. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo a música envolver seu corpo enquanto dançavam. Queria acreditar que tudo estava bem, mas no fundo, sabia que não estava. E o pior, nem Augusto sabia que naquele exato momento, seu império já estava ruindo. E sua vida nunca mais seria a mesma. Augusto Montenegro sempre confiou no próprio instinto. Desde muito jovem, aprendeu que negócios não se fazem apenas com números e contratos, com percepção. Ele sentia quando algo estava errado,
E agora, aquela sensação latejava em sua mente como um aviso silencioso. Na manhã seguinte ao evento beneficente, ele entrou na sede do Café Montenegro e encontrou o ambiente diferente. Funcionários sussurravam pelos corredores, olhares evitavam cruzar com o seu, e até sua secretária hesitou antes de lhe dar os documentos do dia. Tudo parecia carregado de um peso invisível. Algum problema? Perguntou enquanto folheava a agenda com precisão mecânica. Ela hesitou por um segundo. O Sr. Davi Torres pediu para adiantar a reunião financeira. Disse que é urgente. Augusto fechou a pasta devagar. Seu maxilar se contraiu. Davi Torres era o homem em quem ele mais confiava dentro da empresa. O diretor financeiro que estava ao seu lado desde o início da expansão do Café Montenegro. Um amigo, alguém que nunca levantaria preocupações à toa. Mande todos para a sala de reuniões, respondeu com a voz firme. Ao entrar na sala, sentiu a tensão no ar. O clima era de desastre iminente. O conselho administrativo estava completo, mas ninguém falava. Davi Torres estava sentado à mesa, uma pilha de documentos à sua frente. Seu rosto estava impassível, mas havia algo nos olhos dele, uma frieza que Augusto nunca havia notado antes. Pode me explicar o motivo dessa urgência? Augusto se sentou e cruzou os dedos sobre a mesa, encarando o homem que considerava leal. Davi Torres limpou a garganta. Empurrou um dossiê para frente. Páginas e páginas de relatórios, movimentações suspeitas, transações questionáveis. Fizemos uma revisão interna e... Ele pausou por um segundo, o suficiente para que um calafrio percorresse a espinha de Augusto. Temos um problema. Augusto pegou os documentos. Conforme lia, suas mãos apertavam as folhas com mais força. Contratos falsificados, movimentações financeiras inexplicáveis, milhões de reais desaparecidos. Seu peito subia e descia com a respiração pesada. Isso é um erro, disse, a voz tensa. Deve haver uma explicação. Davi o encarou sem demonstrar emoção. Há uma explicação, sim, e ela está nos relatórios. Há meses os números não fecham. Contas bancárias registram saídas que nunca foram autorizadas formalmente. E Augusto, ele suspirou, um meio sorriso surgindo no canto dos lábios. Os contratos estão assinados por você. O estômago de Augusto revirou. Seu sangue ferveu. Aquilo era um absurdo. Está insinuando que eu desviei meu próprio dinheiro? Sua voz saiu afiada como uma lâmina. Davi deslizou as mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Estou dizendo que as provas mostram isso. Mas é claro, nós dois sabemos que a verdade é outra, não é? Silêncio. A tensão na sala era cortante. Então, tudo ficou claro para Augusto. Aquilo não era um erro. Não era uma falha administrativa. Era um golpe. Seu olhar endureceu. Ele se inclinou levemente para frente, sem desviar os olhos do homem à sua frente. Foi você. Davi sorriu de lado. Negócios, Montenegro. Apenas negócios. A traição caiu sobre Augusto como um soco. Davi Torres, o homem que administrava seu império, que tinha acesso a cada centavo, que construiu a confiança dele ao longo dos anos, agora o destruía sem sequer piscar. Seu corpo inteiro tensionou. A raiva queimava dentro dele. Ele queria atravessar aquela mesa e esmagar aquele sorriso cínico. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu com um estrondo. A secretária entrou apressada, pálida. Senhor Montenegro, a imprensa já sabe. Augusto piscou tentando processar a informação. Como assim já sabe? Ela colocou um celular sobre a mesa. A tela brilhava com as notificações. Sites de notícias, redes sociais. As manchetes diziam tudo. A revelação do golpe havia se espalhado como fogo em palha seca. Augusto passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de uma montanha sobre seus ombros. Ele não estava apenas sendo roubado, estava sendo exposto. Bancos congelariam suas contas. Investidores retirariam seus apoios. A confiança do mercado evaporaria. Davi Torres havia planejado tudo, e ele não poderia impedir. Naquela noite, a cobertura dos Montenegro estava em silêncio. Ana observava o marido sentado no sofá, uma garrafa de uísque pela metade ao lado. A cidade brilhava através das janelas de vidro, indiferente ao caos que devorava a vida deles.
Ela se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele. Tocou seu rosto. Augusto, o que aconteceu? Ele demorou a responder. Quando finalmente levantou o olhar para ela, Ana viu algo que nunca vira antes. Uma sombra escura de derrota. Eu perdi tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Império Montenegro, o nome Montenegro, a glória Montenegro. Tudo estava caindo. E Augusto não sabia se conseguiria se reerguer. A noite se arrastava lentamente, e Augusto Montenegro continuava sentado na escuridão de sua cobertura. O uísque queimava sua garganta a cada gole, mas não era o suficiente para anestesiar o que sentia. Raiva, frustração, humilhação. Ana estava ao seu lado, os olhos cheios de preocupação. Ela queria tocá-lo, queria dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que naquele momento qualquer palavra pareceria vazia. Augusto, ela sussurrou. Ele permaneceu em silêncio, olhando para a cidade iluminada. O Império Montenegro estava ruindo diante de seus olhos. Na manhã seguinte, a realidade bateu à porta como um soco no estômago. O telefone tocava sem parar. Advogados, acionistas, banqueiros. Todos queriam explicações. Todos queriam distância. Augusto entrou na sede da empresa como um general indo para a guerra. Seu olhar afiado fez com que os funcionários recuassem, mas a postura firme escondia um desespero que ele não admitiria para ninguém. Davi Torres não estava lá. Covarde. Havia desaparecido, deixando para trás apenas um rastro de destruição. Em sua sala, os advogados já o aguardavam. O rombo financeiro é maior do que pensávamos, começou um deles empurrando pilhas de documentos sobre a mesa. A imprensa está em cima. Os bancos congelaram suas contas pessoais e empresariais. Não há liquidez para manter a operação funcionando. O que isso significa? Augusto rosnou tentando manter a calma. Significa que se não conseguirmos um investidor até o fim da semana, o Café Montenegro estará falido. Silêncio. A palavra ecoou na mente de Augusto como uma sentença de morte. Faliu. Ele se levantou, caminhando até a janela. O céu de São Paulo parecia indiferente ao caos que se desenrolava em sua vida. Seu reflexo no vidro mostrava um homem que ele mal reconhecia. Vendemos algumas propriedades. Pagamos os credores. Ele respirou fundo, como se tentasse reorganizar os pensamentos. Isso deve dar tempo para que encontremos uma solução. O advogado pigarreou. Suas propriedades já estão bloqueadas e os bancos querem garantias. Se não apresentarmos um plano sólido, tudo será confiscado. O peso das palavras caiu sobre Augusto como uma avalanche. Ele perderia tudo. Os cafés, as filiais, a cobertura onde morava com Ana. Seus olhos encontraram os do advogado, que o observava com uma mistura de pena e profissionalismo. O senhor precisa estar preparado para o pior. A raiva queimava em suas veias. Como Davi conseguiu enganá-lo por tanto tempo? Como ele não percebeu? Como pôde ser tão ingênuo? Ele saiu da sala sem dizer nada. Precisava de ar. No corredor, os olhares dos funcionários eram de dúvida, medo. Era o fim do Império Montenegro e todos sabiam. Augusto! Ana apareceu à sua frente, a expressão aflita. Eu soube da reunião. Como você está? Ele soltou um riso amargo. Como eu estou? Perdi milhões. Meu nome está em todos os jornais. Meu patrimônio está congelado. Como você acha que eu estou? Ana tentou segurar sua mão, mas ele recuou. Eu não preciso de consolo, Ana. Preciso de uma solução. Ela sentiu o peito apertar. Nunca o vira tão quebrado. Eu estou com você, Augusto. Não importa o que aconteça. Ele fechou os olhos por um momento. Parte dele queria acreditar, mas outra parte já se sentia sozinho. No dia seguinte, os oficiais de justiça chegaram. O processo de apreensão dos bens começara. A cobertura onde moravam já não lhes pertencia mais. Na última noite no apartamento, Ana encontrou Augusto bebendo no escuro, como se pudesse apagar a realidade ao seu redor. Augusto! Vai dormir, Ana. Não posso dormir sabendo que você está assim. Ele ergueu os olhos e Ana viu um homem despedaçado.
Você merece mais do que isso. Ela se aproximou e tocou seu rosto, ignorando a rigidez dele. Eu escolhi você. Não sua fortuna, não seu império. Você. Augusto engoliu em seco. Pela primeira vez, sentiu que poderia desmoronar ali nos braços dela. Mas ao invés disso, afastou-se. Vá dormir, Ana. A madrugada passou lenta, silenciosa. E quando o sol nasceu, Augusto Montenegro não era mais o mesmo. A guerra estava longe de acabar. Mas ele lutaria, nem que fosse a última coisa que fizesse. A última caixa foi colocada no carro com um silêncio sepulcral. A cobertura Montenegro agora pertencia a outra pessoa. O lar que Augusto e Ana construíram, os momentos que compartilharam ali, tudo agora não passava de lembrança. Ana olhou para o homem ao seu lado. Ele não disse uma palavra. Desde que os oficiais de justiça bateram a porta na manhã anterior, Augusto Montenegro parecia apenas uma sombra do homem que fora. O rei estava sem coroa. Ele entrou no carro e ligou o motor, os olhos fixos na estrada à frente. Ana sentiu um aperto no peito. Tentou encontrar suas mãos, mas ele as manteve no volante. Para onde vamos? Perguntou, hesitante. Para o único lugar que ainda não me tiraram. Sua voz soou fria, distante. Ana não insistiu. Sabia que ele estava lutando contra algo que ela não podia tocar. A estrada parecia interminável. O céu nublado refletia a tempestade que crescia dentro dele. Quando finalmente pararam, Ana sentiu o coração apertar. A casa de campo dos Montenegro. Pensei que nunca mais voltaríamos aqui, murmurou, observando a construção imponente, mas envelhecida pelo tempo. Eu também. Ele saiu do carro pegando as caixas. Não havia funcionários. Não havia luxo. Apenas eles e o silêncio. O interior da casa estava frio, úmido. Os móveis cobertos com lençóis brancos, um contraste cruel ao que um dia fora um refúgio de finais de semana. Agora, era tudo o que restava. Eu vou arrumar as coisas, Ana disse, tentando trazer normalidade à situação. Mas Augusto permaneceu imóvel, encarando a escuridão da casa. Eu não posso acreditar nisso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sua voz estava carregada de um rancor perigoso. Eu sei que é difícil, Augusto, mas... Difícil? Ele riu sem humor. Você tem ideia do que aconteceu comigo? Do que eu perdi? Ana se aproximou, tocando seu rosto. Eu estou com você. Isso nunca vai mudar. Ele fechou os olhos por um instante, mas quando os abriu, havia uma frieza ali que a assustou. Eu não sou mais o homem que você conheceu, Ana. Eu não sei quem sou agora. Ela ergueu o rosto, firme. Então está na hora de descobrir. E eu estarei ao seu lado enquanto você faz isso. Porque eu te amo, Augusto. E nada no mundo vai mudar isso. Ele a encarou, como se tentasse absorver o peso daquelas palavras. Seu coração estava dilacerado, sua alma em ruínas. Mas ali estava Ana, sua mulher, sua âncora, recusando-se a soltá-lo. Augusto passou a mão pelo rosto, exausto. Ele queria afastá-la, queria dizer que não era justo para ela. Mas no fundo, ele não conseguia suportar a ideia de perdê-la também. Sem dizer nada, puxou Ana para um abraço apertado. Ela sentiu o corpo dele tremer contra o seu, e naquele instante soube que ele ainda estava ali. Que, por mais destruído que estivesse, ele ainda lutaria. A noite caiu e o vento frio atravessava as janelas da casa de campo. Ana preparou um jantar simples, algo que ele mal tocou. Passou a maior parte do tempo no escritório, olhando papéis, criando planos que não tinham mais base na realidade. Quando finalmente saiu, encontrou Ana sentada no sofá, abraçada a uma manta, os olhos pesados de cansaço. Ela não disse nada, apenas observou quando ele se sentou ao seu lado. Você deveria dormir, ele murmurou. Você também, ela retrucou. Os olhos dele viajaram pela sala, pelos móveis antigos, pelo tapete desgastado. Como ele chegou ali? Como foi tão cego? Eu vou me vingar, ele disse, quebrando o silêncio. Ana estremeceu. Havia algo sombrio na maneira como ele disse aquilo. Augusto, Davi não vai sair impune. Eu vou acabar com ele.
Ela tocou suas mãos, sentindo o frio de sua pele. Você vai se reerguer, Augusto. Vai ser maior do que antes, porque você é um homem forte. E eu vou estar ao seu lado quando isso acontecer. Ele desviou o olhar por um instante como se duvidasse, mas quando voltou a encará-la, viu algo que não via há muito tempo: fé. Você ainda acredita em mim? Sua voz saiu rouca, vulnerável. Ana sorriu, segurando seu rosto entre as mãos. Sempre. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou, Augusto Montenegro sentiu que ainda havia algo pelo que lutar. O sol mal havia nascido quando Ana sentiu o espaço vazio ao seu lado na cama. O lençol ainda estava quente, mas Augusto não estava mais ali. Ela se levantou devagar, puxando o Rob sobre os ombros, enquanto caminhava pela casa silenciosa. Encontrou-o na varanda, de costas para ela, uma xícara de café intocada ao lado. Ele estava imóvel, fitando o horizonte, onde a névoa matinal se dissipava lentamente sobre as colinas. Seus ombros largos estavam tensos e sua postura carregava o peso de tudo o que perdera. Ana se aproximou, envolvendo os braços ao redor dele por trás, apoiando o rosto em suas costas. Você não dormiu, ela sussurrou. Ele demorou a responder, como se estivesse longe dali. O que acontece quando um homem perde tudo? Sua voz saiu baixa, quase um desabafo. Quem ele se torna? Ana fechou os olhos, sentindo a dor contida em suas palavras. Ele se reinventa, respondeu suavemente. Augusto riu sem humor, afastando-se alguns passos. Seus olhos verdes estavam cansados, perdidos. Eu construí um império, Ana. Levei anos para fazer meu nome significar algo. E agora... Ele passou a mão pelo rosto. Agora sou só um homem sem nada, sem dinheiro, sem poder, sem respeito. Ana cruzou os braços, encarando-o com firmeza. Você não é um homem sem nada. Você ainda tem sua inteligência, sua força, sua experiência. Ele desviou o olhar, os maxilares cerrados. Isso não paga contas, não reconstrói o que eu perdi. Mas pode te ajudar a começar de novo. Ana se aproximou e segurou sua mão. Você sempre disse que negócios são sobre visão, sobre enxergar oportunidades onde ninguém vê. Então por que não faz isso agora? Augusto a encarou por um longo momento. A fé dela nele era tão inabalável que quase o assustava. Ela realmente acreditava que ele podia se reerguer. E por onde você acha que eu deveria começar? Perguntou, exausto. Ana sorriu de leve e pegou um envelope sobre a mesa da cozinha. Liguei para algumas pessoas, disse, deslizando o papel até ele. Tenho um contato em uma cafeteria pequena, tradicional, no centro da cidade. O dono está precisando de ajuda. Você poderia trabalhar lá? Augusto franziu o senho, pegando o envelope com relutância. Você quer que eu me torne um funcionário de uma cafeteria qualquer? Sua voz carregava incredulidade. Ana cruzou os braços. Não é qualquer cafeteria. É um lugar que sobreviveu por gerações, mas está à beira da falência. Eles precisam de alguém que entenda do negócio, e você precisa de um ponto de partida. Ele bufou, empurrando o envelope de volta para ela. Isso é um rebaixamento. Eu não passei minha vida construindo um império para acabar servindo café em um balcão. Ana soltou um suspiro longo, sua paciência se esgotando. E o que você prefere? Ficar aqui, remoendo sua desgraça até definhar? Assistir seu nome ser apagado como se nunca tivesse existido? Ou levantar e provar que ninguém pode derrubar um Montenegro por muito tempo? Augusto massageou as têmporas, sentindo a pressão martelar sua cabeça. Seu orgulho gritava para recusar, mas a voz de Ana era mais forte do que seus próprios demônios. Ele olhou para as próprias mãos. Antes estavam acostumadas a assinar contratos milionários. Agora, talvez tivessem que preparar café. Ele respirou fundo e pegou o envelope outra vez. Isso é temporário, até eu descobrir um jeito de me reerguer. Ana sorriu, pegando sua mão e entrelaçando os dedos nos dele. Eu sei que é, e estarei com você em cada passo. Na tarde seguinte, Augusto Montenegro caminhava pelo centro de São Paulo como um estranho em sua própria cidade. As ruas eram as mesmas, os prédios os mesmos, mas ele não era mais o mesmo homem. O peso do fracasso
ainda pressionava seus ombros enquanto parava diante do endereço anotado no envelope. A fachada da cafeteria era antiga, o letreiro um pouco desgastado pelo tempo. Um sino tilintou quando ele empurrou a porta. O aroma dos croissants recém-assados, com suas camadas crocantes e o calor ainda emanando da massa dourada, preencheu seus sentidos, trazendo lembranças do passado. Mas não havia luxo ali. Nada de mármore italiano, nada de cristal ou cadeiras de veludo. Era simples, pequeno e estava vazio. Atrás do balcão, um senhor de cabelos grisalhos ergueu os olhos, o senho franzido. Montenegro? Sua voz carregava surpresa, misturada com desconfiança. Augusto assentiu, mantendo-se firme. Soube que precisava de ajuda, respondeu sem rodeios, e eu sei como salvar esse lugar. O homem cruzou os braços, avaliando-o por um instante. Você não é mais o magnata das cafeterias. Augusto manteve o olhar firme. Ainda sou, apenas estou começando de novo. O silêncio se estendeu entre eles, até que o velho sorriu levemente. Bem-vindo ao trabalho, Montenegro. E naquele instante, Augusto soube que aquele era apenas o primeiro passo para algo muito maior. Ele se reergueria. Não importava quanto tempo levasse. Augusto Montenegro nunca havia vestido um avental em sua vida, e agora estava ali, diante do espelho do banheiro minúsculo da cafeteria, ajustando o tecido sobre a camisa enquanto encarava o próprio reflexo. O homem que um dia foi um magnata, agora era apenas mais um funcionário. Respirou fundo antes de sair. O pequeno salão da cafeteria já começava a se encher com os primeiros clientes da manhã, e o cheiro forte de café recém-passado dominava o ambiente. Era familiar, mas ao mesmo tempo tão distante do que um dia foi seu império. O dono da cafeteria, Alfredo, olhou-o de soslaio enquanto secava uma xícara com um pano velho. Não esperava te ver aqui tão cedo, Montenegro. A voz carregava uma mistura de surpresa e desafio. Augusto manteve a postura ereta, ainda tentando se acostumar com a nova realidade. Se vou aprender, quero começar do jeito certo. Alfredo soltou um riso curto, sem parar o que fazia. Isso significa que vai colocar a mão na massa? Ele ergueu uma sobrancelha, apontando para a máquina de café. Vamos ver se o grande empresário sabe fazer um simples expresso. Augusto cerrou os punhos, mas conteve a resposta afiada. Engolir o orgulho fazia parte do jogo. Pegou a pequena alavanca do moedor e girou. O cheiro do café moído tomou o ar. E por um segundo, a lembrança de sua primeira cafeteria voltou à mente. O começo. Apertou o pó no porta-filtro com precisão e encaixou-o na máquina. O vapor subiu e o líquido negro escorreu lentamente, formando uma espuma dourada. Assim que terminou, Augusto deslizou a xícara no balcão para Alfredo, que a pegou com as mãos calejadas e levou até o nariz, inalando o aroma. Silêncio. Então, tomou um gole. Nada mal. O velho colocou a xícara sobre o balcão. Mas seu olhar entrega que você não quer estar aqui. Augusto inspirou fundo, mantendo o controle. Não é sobre querer ou não, é sobre necessidade. Alfredo cruzou os braços, inclinando-se um pouco para a frente. Preciso te perguntar uma coisa. Você está aqui porque quer recomeçar ou só quer uma distração enquanto planeja sua vingança? O olhar de Augusto endureceu. Isso importa? O velho soltou um riso baixo. Importa, porque se você estiver aqui pelos motivos errados, nunca vai conseguir se reerguer de verdade. A frase ficou martelando na mente de Augusto pelo resto do dia. Ana apareceu na cafeteria à tarde, quando o fluxo de clientes já havia diminuído. Ela se sentou em uma das mesas próximas ao balcão e o observou em silêncio. Quando Augusto percebeu sua presença, caminhou até ela, tirando o avental e jogando-o sobre o ombro. Você veio ver se eu sobrevivi ao primeiro dia? Sua voz tinha um tom de ironia cansada. Ana sorriu, inclinando a cabeça. Eu vim ver se você ainda tem aquele brilho nos olhos quando fala de café. Ele se recostou no balcão, cruzando os braços. Não sei se tenho mais brilho para qualquer coisa, Ana. Ela pegou sua mão entrelaçando os dedos nos dele. Você tem. Só não consegue enxergar agora. Mas eu vejo.
Por um momento, ele quis acreditar nela. Quis acreditar que ainda existia algo dentro dele que não fosse apenas frustração e desejo de vingança. Como foi o dia? Ana perguntou, querendo trazê-lo de volta para o momento. Augusto suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu fiz café, atendi clientes. Algumas pessoas me reconheceram e cochicharam entre si, como se eu fosse uma piada ambulante. Ana estreitou os olhos. E o que você fez? Ele deu de ombros. Continuei fazendo o que precisava ser feito. Ela sorriu, satisfeita. Isso é tudo o que importa. Augusto abaixou os olhos para a mão dela sobre a sua. Ela era a única coisa constante em sua vida agora. Ana suspirou suavemente. Você vai sair dessa. Eu sei que vai. Só precisa lembrar de quem você realmente é. Ele segurou o olhar dela, e pela primeira vez naquele dia sentiu algo diferente. Não era raiva, não era frustração, era esperança. E talvez, só talvez, fosse disso que ele realmente precisava para seguir em frente. O som da chuva fina contra a vidraça trazia um ritmo constante ao ambiente abafado da cafeteria. Era o terceiro dia de Augusto ali. 3 dias servindo cafés, limpando mesas e escutando cochichos mal disfarçados de clientes que ainda se lembravam dele como um magnata intocável. 3 dias engolindo o próprio orgulho. Mas algo dentro dele estava mudando. Ele se pegou observando a movimentação dos clientes, analisando o fluxo, percebendo falhas na operação. O café era excelente, mas o atendimento era lento. O ambiente era acolhedor, mas faltava estratégia. Sua mente treinada para negócios estava começando a trabalhar por instinto. Foi quando percebeu Alfredo o observando do balcão, os braços cruzados. Já está analisando como melhorar tudo, não é? O velho sorriu de canto, sabendo exatamente o que se passava na cabeça de Augusto. Ele não respondeu de imediato, mas um brilho discreto passou por seus olhos. Se eu quisesse dobrar o faturamento daqui, começaria pela vitrine. Ele apontou para o canto onde os doces estavam dispostos de maneira aleatória. A disposição dos produtos está errada. Você precisa criar um apelo visual que faça as pessoas quererem consumir antes mesmo de sentirem o cheiro. Alfredo arqueou uma sobrancelha. Continue. Augusto virou-se para os clientes, observando-os com precisão. O fluxo de entrada está bagunçado. As pessoas não sabem se devem esperar por atendimento ou procurar uma mesa primeiro. Isso atrasa tudo e deixa o ambiente mais caótico do que precisa ser. Um sistema simples de autoatendimento resolveria isso. O velho dono da cafeteria soltou um riso baixo e balançou a cabeça. Bom ver que você ainda enxerga além da crise, Montenegro. Antes que Augusto pudesse responder, a porta se abriu e Ana entrou, sacudindo o guarda-chuva e sorrindo ao vê-lo atrás do balcão. Bom dia, senhor barista. Ela provocou, deslizando para um dos bancos altos. Augusto sorriu de leve, pegando uma xícara. Você quer o de sempre? Quero um café que mostre o quanto meu homem ainda é brilhante. Ela piscou, e ele soube que, por trás da brincadeira, havia um incentivo real. Augusto preparou o café com precisão, entregando a ela com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Ana tomou um gole e sorriu. Perfeito, como sempre. Alfredo, que assistia a tudo, apoiou-se no balcão. Augusto, se quiser mesmo salvar este lugar, vou te dar carta branca. Faça o que achar necessário para melhorar a cafeteria, mas aviso logo, se falhar, vai ser só mais uma prova de que você realmente perdeu seu toque. O desafio estava lançado, e algo dentro de Augusto despertou. Naquela noite, depois que as portas foram fechadas, Augusto pegou uma folha de papel e começou a rabiscar ideias. Ana se sentou ao lado dele, observando-o com um brilho de admiração nos olhos. Isso me lembra da época em que você planejava suas expansões, ela murmurou, deslizando a mão pelo braço dele. Ele olhou para ela e soltou um suspiro pesado. A diferença é que antes eu tinha dinheiro e influência. Agora, ele passou a mão pelos cabelos. Agora eu tenho que provar que ainda sou capaz. Ana segurou seu rosto entre as mãos, fazendo-o encará-la. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas se quer se reerguer, então faça isso com a mesma paixão que tinha quando começou.
porque é isso que sempre fez você ser diferente. Augusto observou os olhos dela, e por um instante, o peso da derrota pareceu diminuir. Ele puxou o caderno de volta e começou a escrever com mais intensidade. Se era para recomeçar, ele faria isso direito. E nada, nem ninguém, o impediria. A noite mal havia caído quando Augusto empilhou as anotações sobre a mesa da pequena sala nos fundos da cafeteria. Era ali que o renascimento começaria. Alfredo entrou no cômodo, cruzando os braços e observando o ex-magnata com um olhar avaliador. Então, o velho perguntou, "O que você tem para mim?" Augusto respirou fundo, passou os olhos sobre os rabiscos à sua frente e começou. "Primeiro, precisamos organizar a operação." Ele bateu com o lápis sobre a folha. "O atendimento precisa ser mais ágil. Vamos criar um sistema de autoatendimento para os cafés simples e deixar os especiais para a equipe. Isso vai reduzir o tempo de espera em pelo menos 40%. Alfredo franziu o senho, ponderando. "E o pessoal que gosta do atendimento tradicional? Eles não vão estranhar?" Augusto sorriu de leve. "Eles vão estranhar. Mas quando perceberem que podem pegar um café rápido e ainda ter a mesma qualidade, vão gostar. A experiência do cliente precisa ser prioridade." Alfredo assentiu devagar. "Continue." Augusto passou para a folha seguinte. "Vamos reformular o cardápio, cortar itens que não vendem bem e focar no que tem mais saída. Além disso, a vitrine precisa vender antes mesmo do cliente decidir pedir. Vamos posicionar os doces e salgados de forma estratégica, iluminar melhor e criar um destaque visual para os produtos premium. O velho café precisaria de ajustes, pequenos mas cruciais. E como pretende fazer tudo isso sem dinheiro?" Alfredo perguntou, erguendo uma sobrancelha. Augusto já esperava a pergunta. "Eu vou investir o que puder. Ainda tenho algumas economias, mas também pretendo negociar com fornecedores, renegociar prazos. Eu sei como isso funciona. Se há uma coisa que o mercado respeita, é alguém que sabe jogar o jogo." Alfredo analisou o homem à sua frente. Ainda era Augusto Montenegro, só que diferente. "Então vamos ver se você ainda tem o toque de ouro, Montenegro." O velho estendeu a mão e Augusto a apertou firme. O jogo havia começado. No dia seguinte, Ana chegou cedo à cafeteria, encontrando Augusto já imerso no trabalho. Ele estava ajustando a posição da vitrine, empilhando caixas, observando tudo como um arquiteto planejando um grande edifício. Ela se encostou na bancada, cruzando os braços. "Isso me lembra do homem que conheci há anos", disse, um sorriso leve nos lábios. Augusto se virou, segurando um bloco de notas e uma caneta entre os dedos. "Isso é bom ou ruim?" provocou. "Isso é maravilhoso." Ela se aproximou, passando a mão pelo braço dele. "Você está voltando a ser você." Ele a puxou pela cintura, o calor de suas mãos envolvendo seu corpo como uma promessa silenciosa. Ana sentiu a respiração dele contra sua pele, quente, carregada de algo denso e pulsante. "E você sempre esteve aqui me lembrando disso?" murmurou sua voz baixa, grave, fazendo um arrepio percorrer a espinha dela. Ana ergueu o rosto e seus olhos se encontraram intensos, carregados de tudo o que palavras não podiam expressar. Era desejo, era gratidão, era amor. O coração dela bateu mais forte quando os dedos de Augusto deslizaram pela lateral do seu rosto, traçando um caminho lento até sua nuca. Ele inclinou a cabeça, aproximando-se ainda mais, até que seus lábios pairassem a 1 milímetro dos dela. O mundo ao redor pareceu desaparecer e, por um instante, só existiam os dois. Ana sentiu o perfume amadeirado dele, misturado ao leve aroma de café impregnado no ambiente. Sua pele arrepiou quando os lábios dele finalmente tocaram os seus, suaves no começo, provocadores. Era um beijo que começava devagar, mas que logo incendiava. As mãos de Augusto apertaram sua cintura, puxando-a contra ele. Ana suspirou contra sua boca, entregando-se ao momento. Seus dedos deslizaram pelos cabelos dele, puxando-o para mais perto, querendo sentir cada detalhe, cada sensação. O beijo se aprofundou, os lábios dele explorando os dela com uma mistura de urgência e devoção. Ele mordeu de leve seu lábio inferior, arrancando um suspiro dela. O calor aumentou,
espalhando-se pelo corpo de ambos como uma corrente elétrica. Augusto a pressionou levemente contra a bancada, seus corpos colados, os corações descompassados. As mãos de Ana subiram pelos ombros dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. Era como se cada toque, cada beijo, fosse uma reafirmação de que estavam juntos nisso, contra tudo e todos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, os olhos dele queimavam sobre os dela. "Você me faz lembrar quem eu sou", ele murmurou, roçando os lábios nos dela mais uma vez. Ana sorriu, deslizando os dedos pelo rosto dele, absorvendo cada detalhe daquele momento. "Porque você nunca deixou de ser, Augusto. Só precisava lembrar disso." Ele a puxou para outro beijo, mais demorado, mais intenso, como se quisesse gravar aquele instante na memória. Ela era sua âncora, seu porto seguro, e pela primeira vez em muito tempo, ele sabia que não estava sozinho. O dia amanheceu cinza e úmido, trazendo consigo uma sensação densa no ar. Augusto Montenegro sentia que algo estava prestes a acontecer. Ele já tinha aprendido a reconhecer os sinais da vida, e sempre que algo parecia estar indo bem, o destino gostava de testar sua força. A cafeteria começava a ganhar movimento. Depois das primeiras mudanças implementadas, o fluxo de clientes aumentou. O novo sistema de autoatendimento acelerava os pedidos. A vitrine reorganizada atraía olhares, e as reformulações no cardápio já mostravam resultados positivos. Era o primeiro vislumbre de sucesso desde que tudo desmoronou. Mas o mundo dos negócios nunca foi um campo de flores, e Augusto sabia disso melhor do que ninguém. "Temos um problema." A voz grave de Alfredo trouxe Augusto de volta à realidade. Ele ergueu os olhos do relatório de vendas que analisava e encontrou o velho dono da cafeteria parado à sua frente, o senho franzido. "O que aconteceu?" Augusto perguntou, fechando a pasta. Alfredo puxou um banco e sentou-se pesadamente, passando a mão pelo rosto cansado. "O fornecedor principal de café decidiu cortar nosso contrato. Disse que não pode mais manter as entregas com os mesmos valores e que os custos de importação aumentaram. Se quisermos continuar com ele, precisaremos pagar um valor 30% maior." Augusto sentiu o estômago afundar. Aquilo era um golpe. "Isso é ridículo. Sabemos que ele tem outros clientes e que os preços não subiram tanto assim. Ele só quer nos forçar a pagar mais porque percebeu que estamos crescendo." Augusto apertou os punhos. Alfredo concordou. "Foi exatamente o que pensei. Ele sente que estamos nos reerguendo e quer tirar vantagem disso." Augusto passou a mão pelos cabelos tentando conter a irritação. Isso não podia acontecer agora, não quando finalmente estavam vendo progresso. Ana apareceu na porta naquele momento, segurando 2 xícaras de café. O olhar dela captou a tensão no ar imediatamente. "O que houve?" perguntou, aproximando-se e colocando uma das xícaras diante de Augusto. Ele suspirou, pegando a bebida e girando-a entre os dedos antes de responder. "Estamos prestes a perder nosso fornecedor de café. Se não resolvermos isso rápido, nossa produção será prejudicada." Ana mordeu o lábio, pensativa. Se buscássemos uma alternativa? Outro fornecedor? Alfredo balançou a cabeça. "Encontrar um fornecedor confiável leva tempo. Tempo que não temos. A qualidade do café que usamos aqui é parte da identidade do negócio. Não podemos mudar de um dia para o outro." Augusto ficou em silêncio por um momento. Então seus olhos se estreitaram e ele se levantou. "Se ele quer jogar sujo, vamos jogar também." Sua voz tinha um tom firme, determinado. "Eu vou resolver isso." Poucas horas depois, Augusto estacionava o carro em frente ao grande armazém de café na zona industrial da cidade. O cheiro forte dos grãos secos impregnava o ar enquanto ele caminhava até o escritório do fornecedor. O homem que o recebeu do outro lado da mesa era alguém que ele conhecia bem. Um empresário astuto, sempre pronto para lucrar mais um pouco em cima dos clientes. Montenegro. O fornecedor sorriu, inclinando-se na cadeira. "Pensei que não demoraria para aparecer." Augusto manteve a expressão impassível, mas sua paciência estava por um fio. "Você está jogando baixo. Sabemos que o aumento de custos não foi tão significativo assim. Está tentando nos sufocar justamente agora que estamos nos reerguendo.
O fornecedor deu de ombros, cruzando as mãos sobre a mesa. São apenas negócios. E convenhamos, você já esteve do outro lado dessa mesa antes. Sabe como funciona. Augusto se inclinou levemente para a frente, seu olhar afiado como lâmina. E é exatamente por isso que sei que você não pode se dar ao luxo de perder clientes agora. O mercado está competitivo e eu já fiz algumas ligações antes de vir aqui. Sei que há outros fornecedores dispostos a negociar. Só estou aqui porque achei que poderíamos continuar essa parceria de forma justa. O empresário o analisou por um momento, o sorriso diminuindo. Você nunca gostou de perder, não é? O fornecedor soltou um suspiro, pegando um papel sobre a mesa. Posso reduzir esse aumento para 10%, mas esse é meu limite. Augusto sabia que não era o melhor dos cenários, mas também não era o pior. E por agora, era o suficiente. Ele pegou a caneta e assinou o contrato revisado. Fechado. Mas lembre-se, eu sempre volto ao topo. E quando isso acontecer, espero que se lembre de quem foi leal e quem não foi. O homem riu baixo. Sempre gostei do seu jogo, Montenegro. Augusto não respondeu, apenas se levantou, pegou o contrato e saiu dali sem olhar para trás. Quando voltou à cafeteria, Ana e Alfredo o esperavam com expectativa. E então? Ana perguntou, os olhos brilhando de ansiedade. Augusto colocou o contrato sobre a mesa. O fornecedor reduziu o aumento para 10%. Podemos continuar sem grandes prejuízos. Alfredo assobiou. Não sei o que você fez, mas funcionou. Ana se aproximou, segurando o rosto de Augusto entre as mãos, seu toque quente e reconfortante. Eu sabia que você ia conseguir. A voz dela era suave, mas cheia de orgulho. Ele segurou sua cintura e a puxou para perto, seu olhar mergulhando no dela. Eu preciso de você comigo para lembrar disso. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Ana sorriu e se inclinou, tocando os lábios nos dele. O beijo foi profundo, intenso, uma mistura de alívio e desejo. Os dedos dele deslizaram pelos cabelos dela, enquanto o corpo dela se moldava ao seu. Era uma sensação de vitória, de pertencimento. Quando se afastaram, os olhos de Ana estavam brilhando. Sempre estarei com você, Augusto. Ele segurou a mão dela com força, sentindo que, apesar dos desafios, estava construindo algo real. Algo que valia a pena lutar. A manhã estava fresca, e o sol nascente pintava o céu com tons suaves de dourado e rosa. Augusto Montenegro estava de pé em frente à cafeteria, observando a movimentação da cidade. Ele nunca imaginou que um dia estaria ali começando do zero. Mas, de alguma forma, não sentia mais o peso da derrota. Ana apareceu ao seu lado, segurando 2 xícaras de café recém-passado. O aroma rico e quente trouxe um conforto imediato. Aqui está seu café. Ela sorriu, entregando a ele. Augusto pegou a xícara e levou-a aos lábios, fechando os olhos ao sentir o sabor forte e encorpado. Perfeito. Como sempre. Ele abriu os olhos e encontrou o olhar suave dela sobre si. Ana se recostou na parede ao lado dele, soprando o próprio café antes de tomar um gole. Você parece diferente hoje. Sua voz tinha um tom de ternura. Ele respirou fundo, observando o movimento na rua. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo eu esteja sentindo que estou no controle da minha vida novamente. Ela virou o rosto para ele, e seus olhos brilharam com um orgulho silencioso. Você sempre teve o controle. Só precisava enxergar isso. Augusto sorriu de leve. Ana sempre soube exatamente o que dizer. O fluxo de clientes começou a aumentar conforme a manhã avançava. A nova disposição da vitrine chamava a atenção. O sistema de autoatendimento facilitava os pedidos e, acima de tudo, a cafeteria estava prosperando. Mas a vida nunca facilitava as coisas. No meio da tarde, enquanto Augusto verificava a organização do estoque, Alfredo apareceu com uma expressão preocupada. Temos um problema. Ele bateu o papel sobre o balcão. O aluguel do imóvel foi reajustado. E não foi pouca coisa. Augusto pegou o documento e leu rapidamente, sentindo o sangue ferver. Isso é um absurdo. Um aumento de quase 40%. Ele olhou para Alfredo. O proprietário não pode simplesmente dobrar o valor do nada. Alfredo suspirou.
Parece que agora que a cafeteria está crescendo, ele quer uma fatia maior do bolo. Os comerciantes daqui disseram que ele já fez isso antes. E se não aceitarmos, pode colocar outra empresa no nosso lugar. Augusto passou a mão pelo rosto, respirando fundo para conter a irritação. E se negociarmos? Alfredo balançou a cabeça. Já tentei. Ele não cede. Ana, que havia escutado parte da conversa, aproximou-se. Então compramos tempo. Ela cruzou os braços. Não podemos permitir que isso nos desestabilize. Se tivermos um plano sólido, talvez possamos encontrar uma solução antes que o prazo final chegue. Augusto a observou por um momento. A força dela era o que o fazia continuar. Você está certa. Ele olhou para Alfredo. Vou encontrar uma alternativa. Naquela noite, depois que a cafeteria fechou, Augusto e Ana sentaram-se juntos no escritório, cercados de papéis e planilhas. Eles precisavam de uma saída. Ana observava Augusto em silêncio. Ele estava concentrado, analisando números, traçando possibilidades. O homem que um dia tinha o mundo aos seus pés agora lutava para manter de pé algo que poderia ser sua segunda chance. Você está tenso. Ela sussurrou, deslizando a mão pelo braço dele. Ele suspirou, largando a caneta e esfregando o rosto. É exaustivo. Sua voz saiu mais rouca do que o normal. E se eu não conseguir? Ana segurou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dele. Você vai conseguir. Porque você não está sozinho. O olhar dele encontrou o dela. E ali estava a verdade absoluta. Ana era sua força. Ele a puxou para perto, segurando sua nuca e aproximando seus lábios dos dela. O beijo foi lento no início, como se ele estivesse redescobrindo cada detalhe. Mas então, algo se acendeu entre eles. Uma urgência crua, um desejo contido. Ana suspirou contra seus lábios, e ele aprofundou o beijo, suas mãos deslizando para sua cintura, puxando-a contra si. O calor tomou conta de seus corpos, cada toque carregado de emoção, cada segundo gravado na pele. Ela gemeu baixinho quando os lábios dele desceram pelo seu pescoço, explorando cada centímetro com adoração. Augusto queria esquecer o mundo, esquecer os problemas e apenas sentir. Ana deslizou os dedos pelos cabelos dele, puxando levemente, e ele grunhiu contra sua pele. Era como se ambos precisassem daquele momento, daquela conexão, para lembrar que, apesar de tudo, ainda tinham um ao outro. Quando se separaram ofegantes, ele repousou a testa contra a dela. Você é tudo para mim, Ana. Sua voz saiu baixa, carregada de sinceridade. Ela sorriu, deslizando os dedos pelo rosto dele. E você é tudo para mim, Augusto. Sempre será. Não importava o que viesse pela frente, juntos eles encontrariam uma saída. A chuva tamborilava contra a vidraça, criando uma melodia hipnótica, enquanto Augusto encarava a tela do computador, onde os números das finanças da cafeteria piscavam como um lembrete cruel da realidade. Eles precisavam de uma solução. Rápido. O aumento abusivo do aluguel não dava espaço para erros. Se não resolvessem aquilo logo, todo o esforço para reerguer o negócio poderia ser em vão. Augusto cerrou os punhos. Ele não permitiria que isso acontecesse. Não agora. Não depois de tudo pelo que passaram. Ana entrou na sala, observando-o em silêncio. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando ele comandava um império. Aquele brilho de determinação que ela tanto admirava. Tem algo em mente? Ela perguntou suavemente. Ele soltou um suspiro pesado e desviou o olhar para as ruas molhadas de São Paulo. Há uma possibilidade. Mas eu odeio depender de alguém para resolver meus problemas. A frustração era evidente em sua voz. Ana se aproximou e deslizou os dedos por sua nuca, tentando aliviar a tensão evidente. Às vezes, aceitar ajuda não significa fraqueza, significa inteligência. Você sempre soube jogar, Augusto. Sabe que um movimento certo pode mudar tudo. Ele fechou os olhos por um momento e então se levantou, pegando o celular do bolso. Tem alguém que pode nos ajudar. Alguém que eu deveria ter procurado antes. Ele passou a mão pelos cabelos, relutante. Mas meu orgulho sempre falou mais alto. Ana franziu o senho. De quem você está falando? Augusto respirou fundo antes de responder. Eduardo.
O nome saiu quase num sussurro. Os olhos de Ana se arregalaram levemente. Seu melhor amigo? Mas ele se mudou para os Estados Unidos anos atrás. Augusto assentiu. Sim, ele foi expandir os negócios da família. Mas voltou ao Brasil há algumas semanas. Fiquei sabendo por terceiros, mas eu nunca procurei. Não depois de tudo o que aconteceu. Ele apertou o celular nas mãos. Mas talvez seja a hora de engolir o orgulho e enfrentar isso. Ana tocou seu rosto com delicadeza, fazendo-o encará-la. Você não perdeu Eduardo. Você se afastou. E pelo que sei, verdadeiras amizades resistem ao tempo. Dê a ele a chance de estar aqui para você, assim como você sempre esteve para ele. Augusto assentiu lentamente e, sem mais hesitação, discou o número. O telefone tocou algumas vezes antes de uma voz grave e familiar atender. Montenegro? A surpresa era evidente na voz de Eduardo. Augusto fechou os olhos por um instante antes de responder. Preciso conversar com você. Tem um tempo? O reencontro aconteceu em um restaurante discreto no centro da cidade. Eduardo chegou primeiro, e quando Augusto entrou, viu que o amigo já o esperava com um sorriso nostálgico no rosto. Nunca pensei que receberia essa ligação. Eduardo se levantou e deu um leve soco no ombro de Augusto, mas estou feliz que tenha acontecido. Augusto sentou-se e suspirou. Eu deveria ter procurado você antes, mas eu não queria que me visse assim. Ele gesticulou para si mesmo, indicando a ausência do homem poderoso que um dia fora. Eduardo riu, balançando a cabeça. Sempre tão orgulhoso, como se uma amizade verdadeira fosse baseada em status. Você acha mesmo que eu não acompanhava tudo de longe? Você caiu, Augusto, mas o que importa é como você vai se levantar. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, antes de finalmente falar. Eu tenho uma cafeteria. Pequena, mas promissora. Estamos crescendo, mas o aumento do aluguel pode nos tirar do jogo antes que possamos realmente nos estabelecer. Preciso de um investimento. Não caridade. Quero um sócio, um parceiro. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa, avaliando-o. Você está me chamando para um jogo novo, Montenegro? Ele sorriu de lado. Eu gostei disso. Se não for um risco que você queira correr, eu entendo. Mas saiba que se entrar, terá retorno. Augusto manteve o olhar firme. Não era um pedido, era uma proposta. Eduardo ficou em silêncio por um momento, então soltou um suspiro e sorriu. Eu não voltei para o Brasil apenas para continuar os negócios da minha família. Voltei porque senti falta de estar no jogo com você. Eu aceito, mas quero ver esse café de perto. Se vou entrar nisso, quero sentir a energia desse lugar com meus próprios olhos. Augusto sorriu pela primeira vez naquela noite. Então vamos lá. Você não vai se arrepender. Quando entraram na cafeteria na manhã seguinte, Ana já os esperava atrás do balcão, um sorriso acolhedor no rosto. Eduardo olhou ao redor, absorvendo cada detalhe do espaço. O cheiro de café fresco no ar, a movimentação eficiente dos funcionários, o atendimento atencioso. Havia algo ali, algo autêntico. Bom, Montenegro, Eduardo cruzou os braços. Eu nunca imaginei você trabalhando atrás de um balcão, mas confesso que gosto do que vejo. Augusto riu. A vida tem formas engraçadas de nos ensinar, mas esse lugar tem potencial. Eu sei disso. Eduardo assentiu, satisfeito. Então estamos fechados. Vamos fazer esse negócio crescer. Juntos. Augusto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Confiança, segurança. Pela primeira vez, ele não estava lutando sozinho. Ana se aproximou e passou a mão pelo braço dele. Você conseguiu, Augusto. Ele a puxou para perto, roçando os lábios nos dela antes de sussurrar. Não, nós conseguimos. Ela sorriu contra sua boca antes de aprofundar o beijo, celebrando aquele novo começo. O jogo estava oficialmente de volta, e Augusto Montenegro nunca esteve tão pronto para vencer. A cafeteria respirava novidade. O movimento nunca estivera tão intenso. As mudanças implementadas por Augusto começavam a gerar frutos, e agora, com Eduardo ao seu lado, tudo parecia ter entrado nos trilhos. Era como se, depois de tanto tempo no escuro, ele finalmente enxergasse a luz.
Mas a vida nunca entrega a vitória tão facilmente. Naquela manhã, Eduardo apareceu no escritório com um olhar sério. Ele não era o tipo de homem que se alarmava facilmente, então aquilo não era um bom sinal. Precisamos conversar. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. Augusto pegou o documento e começou a folheá-lo. A cada página, seu rosto endurecia mais. Isso só pode ser brincadeira. Ele fechou o arquivo com força. O banco está barrando nosso crédito? Baseado no quê? Eduardo suspirou, cruzando os braços. Baseado no seu histórico financeiro recente. Eles ainda veem você como um risco. Augusto passou a mão pelos cabelos, a frustração borbulhando dentro dele. Isso é ridículo. Ele se levantou, começando a andar de um lado para o outro. A cafeteria está lucrando, temos projeções sólidas. Esse investimento era o que faltava para expandirmos. Ana, que estava no balcão do outro lado do vidro, percebeu a tensão no escritório e entrou imediatamente. O que está acontecendo? Eduardo olhou para Augusto antes de responder. O banco recusou nosso pedido de crédito. Sem esse financiamento, o plano de expansão vai precisar esperar. Ana respirou fundo, pensando rápido. E há outra opção? Alguma alternativa? Eduardo assentiu devagar. Há uma possibilidade, mas Augusto não vai gostar. O silêncio na sala ficou denso. Fale logo, Eduardo. A voz de Augusto saiu mais dura do que ele pretendia. Eduardo deslizou outra pasta sobre a mesa. Investidores. Tenho contatos que podem injetar o capital necessário. Mas isso significa abrir mão de parte do controle do negócio. Ana prendeu a respiração. Ela sabia o quanto Augusto valorizava a independência. Ele pegou a pasta, folheou rapidamente e a fechou com um estalo seco. Não. Sua voz era firme. Não vou dividir isso com estranhos. Eu construí esse negócio do zero. Não vou vendê-lo para alguém que só quer lucro. Eduardo soltou um riso baixo, cruzando os braços. Você continua o mesmo, Montenegro. Orgulhoso até o último fio de cabelo. Augusto cerrou os punhos, mas antes que pudesse responder, Ana se aproximou e tocou sua mão. Augusto, isso realmente precisa ser uma decisão sobre orgulho? Ou sobre o que é melhor para o nosso futuro? Ele olhou para ela, os olhos queimando de frustração. Mas havia verdade nas palavras de Ana. Esse café é nosso, ela continuou. Ele é seu. E se o objetivo é fazê-lo crescer, talvez seja necessário ceder um pouco para ganhar muito mais. Augusto esfregou o rosto, respirando fundo. Ele sabia que Ana estava certa, mas a ideia de perder controle sobre algo que reconstruiu com tanto esforço o deixava inquieto. Eduardo inclinou-se sobre a mesa. Eu confio em você para tomar a melhor decisão, Montenegro. Mas também sei que não podemos estagnar agora. Se não crescermos, alguém vai crescer no nosso lugar. O peso da escolha caiu sobre ele como um martelo. Augusto pegou a pasta novamente, mas desta vez abriu-a com mais calma. Quero conhecer esses investidores pessoalmente. Não vou assinar nada até ter certeza de que estou fazendo o certo. Eduardo sorriu, satisfeito. É para isso que eu estou aqui. Vou marcar as reuniões. Augusto assentiu, mas ainda sentia um nó no estômago. Ele nunca teve medo de desafios, mas esse era pessoal. Mais tarde naquela noite, depois que a cafeteria fechou, Ana encontrou Augusto na sala dos fundos, sentado na cadeira, a cabeça apoiada nas mãos. Ela se aproximou em silêncio e deslizou os braços ao redor dele. Você não está sozinho nisso, ela sussurrou contra sua nuca. Ele pegou a mão dela e a puxou para o colo, segurando seu rosto entre as mãos. Eu só não quero perder tudo de novo, Ana. A confissão veio num fio de voz, carregada de medo e vulnerabilidade. Ela sorriu suavemente, passando os dedos pelo rosto dele. Você não vai perder nada, porque dessa vez você tem algo muito mais forte que dinheiro ou poder. Você tem a si mesmo e tem a mim. Augusto respirou fundo, e naquele momento algo dentro dele se acalmou. Ana era sua âncora, seu ponto fixo no caos. Ele deslizou a mão pela cintura dela e a puxou para um beijo. Não era apenas desejo, era necessidade. Era amor. Os lábios dela se moldaram aos dele, e o beijo se aprofundou, tornando-se mais intenso. Ana segurou os cabelos dele,
puxando-o para mais perto, enquanto os dedos de Augusto traçavam um caminho lento e envolvente por sua pele. Era como se o mundo tivesse parado e só existissem os dois. Ele a segurou com firmeza, sentindo a maciez da pele dela sob seus dedos, gravando cada sensação na memória. Ela era sua força, seu recomeço. Quando se separaram, Ana encostou a testa na dele, os corações ainda acelerados. Não importa o que aconteça, Augusto. Eu estou com você. Ele sorriu, beijando-a novamente, dessa vez mais suave, mais demorado. Então eu posso enfrentar qualquer coisa. E naquele momento, ele soube que estava pronto para o que viesse a seguir. A tarde estava carregada de tensão. No elegante salão de reuniões de um dos prédios mais luxuosos da cidade, Augusto e Eduardo sentavam-se diante dos investidores. O ar estava pesado, e o silêncio tenso enquanto um dos homens folheava as propostas sobre a mesa. O conceito da cafeteria é interessante, mas queremos mudanças. Um dos investidores disse, ajeitando os óculos. Para maximizar os lucros, precisamos reduzir os custos com ingredientes premium e automatizar parte do serviço. Uma cafeteria com esse modelo precisa ser escalável e a personalização do atendimento atrasa o processo. Augusto sentiu o estômago revirar. Eles queriam transformar o café em algo impessoal, descartando a essência que o tornava especial. Eduardo, que até então escutava em silêncio, cruzou os braços e lançou um olhar discreto para Augusto. Eles não gostariam do que ouviriam a seguir. A proposta é inviável, Augusto falou, sua voz firme, sem hesitação. Nossa cafeteria não é apenas um negócio, é uma experiência. Reduzir a qualidade do café e do serviço apenas para ampliar a margem de lucro acabaria destruindo o que estamos construindo. O investidor riu baixo, inclinando-se para a frente. Montenegro, você sempre teve uma mente afiada para os negócios, mas o mundo mudou. Se quiser crescer, precisa se adaptar. Augusto apertou a mandíbula. Talvez ele tivesse perdido seu império, mas não perderia sua essência. Eu prefiro crescer no meu tempo do que vender minha alma para me encaixar em um modelo genérico. A resposta é não. O investidor ergueu as sobrancelhas, surpreso. Mas antes que pudesse dizer algo, Eduardo tomou a palavra. Pois eu concordo com ele, e vou além. Eduardo abriu a pasta diante de si, puxou um documento e o empurrou na direção de Augusto. Vou investir sozinho. Augusto o encarou, surpreso. O quê? Eduardo sorriu. Sei que você não quer investidores externos. Então, em vez de confiar em estranhos, confie em mim. Nós começamos essa jornada juntos e vamos terminá-la juntos. O que acha? Ana, que observava tudo de longe, sentiu o coração disparar. Era a solução perfeita. Augusto pegou o contrato e folheou cada página com atenção. Seu peito se encheu de alívio ao perceber que os termos eram justos. Nada comprometia sua visão, nada colocava a cafeteria em risco. Pelo contrário, Eduardo havia estruturado tudo de forma que o café pudesse expandir sem perder sua essência. Ele ergueu os olhos, sentindo o peso da escolha. Mas dessa vez, o orgulho não o impediu de fazer o certo. Pegou a caneta e assinou. Vamos fazer isso do nosso jeito. Ana soltou um suspiro aliviado e sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Você fez a escolha certa, Augusto. Ele a puxou pela cintura e sussurrou contra seus lábios. Eu só faço escolhas certas quando você está comigo. A cafeteria estava mais movimentada do que nunca. Com o investimento de Eduardo, não apenas conseguiram garantir o aluguel, como também deram início à primeira filial. O sonho crescia diante dos olhos de Augusto e Ana. Ela o observava de longe, encostada no balcão, um sorriso orgulhoso nos lábios. Ele não era mais o homem que um dia comandou um império de aço e concreto. Agora, ele comandava um império feito de paixão e propósito. Quando a noite caiu, Ana levou Augusto para um jantar surpresa. O restaurante estava à meia luz, velas delicadamente espalhadas pelas mesas, uma melodia suave tocando ao fundo. Você me surpreendeu hoje, Ana disse, erguendo sua taça de vinho. Nem parecia aquele homem teimoso que se recusava a aceitar ajuda. Augusto sorriu de lado, inclinando-se na cadeira. Talvez eu tenha aprendido algo com você.
Ele tocou a mão dela sobre a mesa. Você me ensinou que eu não preciso carregar tudo sozinho. Ana sorriu, entrelaçando os dedos nos dele. E agora? O que vem depois? Ele a olhou intensamente, seus olhos verdes brilhando sob a luz das velas. Agora? Agora eu só quero você. O jantar terminou com uma tensão crescente no ar. Cada toque, cada olhar era um prenúncio do que estava por vir. Quando chegaram ao apartamento, Augusto fechou a porta com um clique baixo. O silêncio carregado de expectativa os envolveu. Ana deu um passo para trás, os olhos brilhando enquanto deslizava a alça do vestido por um dos ombros. Augusto a observava, encantado. Cada curva, cada pequeno movimento era como um convite silencioso. Ele avançou lentamente, segurando sua cintura, puxando-a contra si. O calor do corpo dele queimava contra o dela e seus lábios se encontraram em um beijo intenso, cheio de desejo contido. Ana deslizou as mãos pelo peito dele, desabotoando a camisa com dedos trêmulos. Cada botão que caía revelava a pele quente e firme, o cheiro amadeirado de seu perfume envolvendo os sentidos dela. Augusto tomou seus lábios novamente, explorando seu pescoço, sentindo o coração dela disparar sob seus toques. Ela era seu refúgio, sua redenção, seu tudo. Os corpos se moldaram um ao outro, despindo-se entre carícias e suspiros entrecortados. As mãos dele exploraram cada centímetro da pele dela, traçando um mapa invisível de promessas e entrega. O quarto estava iluminado apenas pela luz suave da cidade que entrava pelas janelas. Os lençóis macios os envolviam, enquanto seus corpos se fundiam, movendo-se no ritmo perfeito de quem já não precisava de palavras para se entender. Os suspiros dela, os toques dele, os olhares que diziam tudo sem precisar de uma única palavra. Ali, entre beijos e sussurros, eles reafirmavam o que já sabiam. Eram um do outro. E quando finalmente repousaram entre os lençóis, Augusto a puxou para perto, beijando seu ombro nu antes de sussurrar. Durante anos, eu achei que a felicidade tinha ido embora para sempre. Augusto murmurou, sua voz densa, carregada de significados. Mas então você chegou, Ana, e de repente eu percebi que ainda havia vida dentro de mim. Ana sorriu, os olhos brilhando de emoção. Ela deslizou os dedos suavemente sobre a pele dele, traçando desenhos invisíveis, sentindo a respiração quente contra seu rosto. Então, prometa que nunca mais vai duvidar disso, porque eu estou aqui, e eu sempre vou estar. Ele a beijou novamente, e naquela noite, sob as estrelas que testemunhavam sua entrega, eles selaram um amor que jamais seria abalado. E você? Gostou dessa história? Queremos saber de onde você está nos assistindo. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho para não perder nenhuma nova história emocionante.